aqui, esse item eu não coloquei para vocês. Eu acho que nem prazo e multa. Se coloquei, ela deve estar meio que fora de esquadro. Eu não coloquei não, mas é só para comentar com vocês, é o seguinte. Como é que fica o procedimento atual em relação ao e-social? Bom, você vai ter que ter mudança na empresa. A empresa vai ter que evoluir um pouco mais no seu quesito de trabalho. Ela vai ter que ter investimento inicial, tanto em mão de obra como em tecnologia, né? A alteração é complexa. Você vai ter que se antecipar com agilidade em relação a essas informações e organização de dados, porque esses dados você vai ter que transmitir, né? A principal mudança no procedimento das empresas é o que? Agilidade, que isso hoje não acontece, né? Eu informo quando acho que tenho que informar. Eu informo depois de um mês que você já fechou a folha, eu digo que alguém está afastado ou que alguém está trabalhando comigo. Isso não mais será possível com a vinda do e-social, né? Então eu vou ter que me adaptar. Hoje as informações você transmite para o Ministério através do CAGED. O CAGED vai deixar de existir, né? Então tem que ficar bem atento. Com relação às informações vão ser cruzadas, vão e já são cruzadas hoje. Hoje a DIRF já é um cruzamento de dados com a folha que você faz, já estão cruzando informações. E o e-social também vai cruzar essas informações mais rápido ainda. Mas muito mais rápido do que hoje, né? Prazo de entrega e multa, que eu também não coloquei para não assustar, mas enfim, prazo de entrega e multa. As informações do evento trabalhista, eles deverão ser transmitidos tempestivamente, ou seja, à medida que vai acontecendo, de acordo com o prazo pré-estabelecido por eles, eu tenho que enviar em arquivo individual para cada evento acontecido. Tem um prazo para isso. Essas informações vão fazer parte disso daqui, do registro de evento trabalhista, que eu falei que é o RET, em verdade, ele é o histórico laboral do trabalhador, e a gente diz que seria praticamente o pulmão do e-social. Se o teu RET estiver errado, a tua folha já vai ter problema aí, né? Então as informações relativas à folha, elas deverão ser transmitidas mensalmente. E serão confrontadas com o registro de evento trabalhista que porventura você está passando. Então você tem que ficar muito atento também em relação às multas, pelo fato do quê? De não transmitir as informações dentro do prazo pré-determinado, ou pela inconsistência de informação. A gente sabe que o contador, ele é uma ferramenta. Apesar dele ser uma ferramenta para auxiliar a empresa a cumprir as obrigações, a multa vai vir para a empresa, não vai vir para o contador. A grande boa que eu vejo do e-social, qual é? O teu cliente não vai poder mais olhar para você e dizer, você não faz, o teu colega faz, eu vou lá para o teu colega. Ele junta as coisas dele e vai para o teu colega. Ele fica um ano com o teu colega e depois volta para você de novo com tudo daquele jeito que você imagina, na qual você tem que corrigir tudo que você fez durante o período. Aí você cobra um valor a mais para ele fala assim, mas como é? Mas eu não vou ter que ter um retrabalho de refazer? Com a vinda do e-social, o meu colega não vai poder fazer aquilo que o cliente quer. O meu colega vai ter que trabalhar do mesmo jeito que eu vou trabalhar, de acordo com o que o e-social quer que se faça. Então isso é uma grande vantagem. Quando começou a se falar de SPED, a multa para quem não se adequasse ao sistema ou deixasse de transmitir o arquivo do SPED podia chegar até 5 mil reais por mês. Aí veio a lei 12766, que trata da multa do SPED contábil fiscal, onde ele trazia o seguinte, né, uma apresentação extemporânea, R$500 por mês calendário, né, para empresas de lucro presumido, R$1.500 por lucro real. Se a Receita Federal lhe chamasse para tomar um café, para você justificar, né, o que você fez na sua declaração e porventura, né, você não atendê-la, a multa poderia chegar a R$1.000 por mês calendário. Numa apresentação de uma declaração com informação inexata, incompleta ou omissa, multa de 0,2,
não inferior a R$100 sobre o faturamento do mês, né? Ao da entrega. Então, o que acontece? Isso é a multa do SPED. A princípio, dever social, a multa que se prevê é a multa trabalhista e previdenciária. Multa trabalhista ainda existe um valor, né? Multa de 400 e pouco por atraso de registro de funcionário. Mas a multa previdenciária, ela é pesada, ela é salgada. Então, a gente tem que ficar atento a isso. As multas que a gente nunca imaginou ter, vamos ter com a vinda do social. Né? Então, por enquanto, multa trabalhista e previdenciária. Mas nada impede futuramente, de repente, de querer se cobrar também pelo fato do SPED, porque não deixa de ser um SPED ou social. Né? Essa fiscalização. Cronograma. Estamos na página 13. Nós vamos caminhar um pouquinho, depois a gente... Então, vamos lá. Esse cronograma de implantação e prazo de envio dos eventos, essa nova prorrogação, nós tivemos uma circular 657 em junho de 2014, que ele trazia o seguinte: fase final de elaboração do manual de orientação. Então, eles diziam que estavam em fase final. No dia 24 de fevereiro deste ano, eles divulgaram a resolução número 1 de 2015, trazendo a nova versão 2.0, né? Trazendo as informações, né? As especificações de como fazer, de como montar. Acreditamos que esse seja o último manual a sair. A gente não quer crer que eles vão vir com nova versão, imaginamos que essa seja a última. E se for realmente a última, nós teremos o quê? Após 6 meses da divulgação, da publicação desses manuais, nós entraremos em ambiente de teste. Então, provavelmente, em setembro desse ano, vamos entrar no ambiente teste. Tá? Depois, após 6 meses de estar disponibilizado no ambiente de teste, obrigatoriamente vem o primeiro grupo de empregadores tendo a obrigação de entregar a folha através do e-social. Quem são esses grupos? Empresas com faturamento anual no ano anterior acima de 3.600.000. Né? Isso pode ser lucro real ou lucro presumido. Né? Isso seria quando? Em março do ano que vem. Micro, pequena empresa e MEI, eles estão estudando uma forma para facilitar a vida desse pessoal. Né? Segundo informações do próprio pessoal que está trabalhando em cima disso, eles disseram o seguinte: micro e pequena empresa provavelmente terá 300 campos a serem preenchidos, enquanto as demais com 1.400 e poucos campos a serem preenchidos. Então, micro e pequena empresa e o MEI, eles estão querendo que se faça de forma online. Ou seja, você entra diretamente no site da Receita e imputa os dados, informando como é feito hoje para o empregador doméstico. Claro, nada impede que a micro ou pequena empresa que tem a sua folha de pagamento feita faça dos mesmos moldes que lucro real ou presumido. Faça tudo dentro do seu sistema de folha e depois transmita a informação. Caso contrário, se isso não acontecer, a ideia é que eles tenham uma forma de você online entrar diretamente e fazer os devidos preenchimentos. Mas isso ainda já era para ter saído alguma coisa para micro e pequena empresa no mês passado. Não saiu nada. E se tivesse saído no mês passado, valeria como teste, não opcional, ia fazer quem quisesse, de março de 2015 a março de 2016. Só que não saiu nada ainda, não sabemos como vai ficar, mas a ideia é que se faça online. Tá? Agora, resumindo esse cronograma, o que nós temos? Eu acho que eu não coloquei isso para você, porque eu coloquei de última hora isso. Se alguém quiser anotar, fica à vontade. Resumindo, o que nós temos? Como primeira etapa, iniciando-se em março de 2015 até agosto de 2015, o que? Período para atualização de dados, revisão dos procedimentos atuais da sua empresa e adaptação dos layouts pelos empregadores. Então, nessa primeira etapa, o que você tem que fazer? A qualificação cadastral dos trabalhadores, verificar as tabelas de CBOs dos clientes, dos funcionários dos seus clientes, porque nós temos uma falha muito grande com o quesito de CBO.
Às vezes você coloca o CBO de uma pessoa que tem um nível básico, fundamental, num nível universitário. Isso acaba batendo de frente com quem? Com o CAGED, que ele não aceita por algum motivo, não é? Quando você dá essas informações. Então, e o que a gente orienta? Olha, fiquem atentos, porque a questão de cargos e funções você não vai ser obrigado a descrever, mas o cargo, que é o CBO, eles vão levar em consideração o artigo 461 da CLT, que trata da isonomia salarial, e a súmula número 6 do TST. No CBO não dá para fazer isonomia. Você tem dentro de um CBO, você tem várias... Pois é, mas o grande problema é o seguinte, né? Você coloca lá auxiliar de escritório nível 1, nível 2, nível 3, né? Assistente administrativo júnior, pleno, sênior, né? Você coloca vários níveis, você coloca de A a Z. Só que tem um porém, você não tem um plano de cargos e salários devidamente homologado no Ministério do Trabalho. E aí onde pega? Porque o 461 diz, você está limitado não superior a 2 anos. Então, se eu contrato alguém para trabalhar na minha empresa, está comigo há 1 ano e meio como analista fiscal, e eu trago uma outra pessoa para começar a trabalhar comigo agora, que também está na função há 1 ano e meio de analista fiscal, ela tem que ganhar o mesmo que aquele que está na minha empresa agora. Porque não é empresa, é função. E isso tem trazido alguns problemas aí para algumas empresas em relação a isso. Né? Então a questão de vários níveis, são níveis que a gente cria, né? É nível 1, nível 2, nível 3, é júnior, pleno, sênior, mas eu não tenho um plano de cargos e salários devidamente homologado no Ministério do Trabalho. E isso a gente orienta, olha, fique atento a isso, porque eles estão pegando e vão pegar a base do artigo 461 e da súmula número 6 do TST. A questão da isonomia. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Porque quando ele fala tempo na função e não na empresa desde que não superior a 2 anos. O 461. Né? Então temos que ter cuidado com isso. Temos que ficar bem atentos a isso. Então eu tenho que pensar não só os procedimentos, me adaptar à legislação. Então eu tenho que fazer qualificação cadastral, eu tenho que verificar a questão do CBO, eu tenho que verificar, enfim, dar uma geral no registro dos meus funcionários, fazer um levantamento dos atestados médicos que ainda estão valendo dos meus clientes, porque o atestado médico, se você está dentro da empresa, fica mais fácil, mas o teu cliente, o atestado não fica no prontuário do funcionário. Então você precisa saber o que venceu, o que não venceu, porque obrigatoriamente você vai ter que informar. Então você tem esse prazo para se adequar, de março a agosto. E como nós estávamos conversando aqui, repete seu nome para mim. João estava falando, olha, ela estava falando, como é que eu faço a qualificação cadastral? O ano passado saiu, né, um link onde você podia entrar no DataPrev e fazer a qualificação cadastral. Só que eram feitos de 10 em 10, foi uma loucura, todo mundo fez, só que as informações que se davam, elas estavam furadas. Ou estavam certas e dizia que estava errado, ou estava errado e dizia que estava certa. Então eles tiraram do ar e ficaram, coisa que já era para estar saindo, já era para estar funcionando. A Caixa, por sua vez, soltou uma circular, que claro, eu não coloquei para vocês, eu coloco normalmente no curso, uma circular orientando, né, as pessoas que poderiam entrar pelo link, deram até o link da Caixa, onde você poderia fazer essa qualificação cadastral, através da conectividade social, que também não está funcionando. E segundo a informação do João, que a gente aprende muito também com vocês, é o que eu disse, né, logo no início, ele disse, olha, a Caixa disse que é só em julho, não é? Só em julho, que tal? Julho. Então tem uma julho e agosto. Agora imagina você, dependendo dentro do escritório contábil, que cada escritório tem a quantidade de clientes, cada quantidade de cliente tem a quantidade de funcionários. Imagina que você tem que fazer esse levantamento todo. E você não faz só isso. Você faz outras coisas. E às vezes, dependendo, você consegue achar 2 pessoas no departamento pessoal no escritório contábil. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, porque não tem escritório que consiga trabalhar desse jeito. E com a vinda do E-Social não vai conseguir trabalhar, não. Porque é muita coisa que se tem para fazer. Então eu tenho que ter esse prazo de março desse ano até agosto para começar a colocar a casa em ordem, para ter mais ou menos, por exemplo, relação de EPIs e de EPCs. Não lembra que eu disse que isso vai ser devidamente informado? Agora imagina você
que não tem uma empresa especializada para fazer esse trabalho de segurança e medicina do trabalho, e que você não tenha nada disso e que vai ter que fazer agora, é meio trabalhoso. Faz 2, 3 meses só para fazer isso. Pois é. Então isso vai ser uma coisa muito maluca, muito louca, que eu vou ter que correr atrás para poder fazer esse trabalho como se deve, né? Então eu tenho um prazo muito curto para isso, porque se tudo correr bem e nada mudar, eu teria até setembro, até agosto, e em setembro, obrigatoriamente, eu já tenho um cadastro inicial. Nesse cadastro inicial, eu tenho o quê? Cadastro da minha empresa, ou seja, da empresa que é meu cliente. Tenho o cadastro dos funcionários que já são meus funcionários, que eu vou ter que enviar. E tenho a implantação de algumas tabelas. Só que nesse cadastro do meu cliente, da empresa, dos meus funcionários, eu já tenho muita informação que deverá ser feita e deverá ser arrumada para que eu possa transmitir e não tenha problemas. Dentro do meu cadastramento inicial, eu vou ter que informar, inclusive, os funcionários que estão devidamente afastados. E muitas vezes eu tenho um funcionário na minha empresa que ele está afastado há muito tempo, 5 anos, 6 anos, não é? E que você nem sabe o que aconteceu com esta pessoa. De repente ele até se aposentou por invalidez e você, empresa, nem sabe. E você deverá saber, terá que saber, porque você vai ter que informar isso nos afastamentos também. Então é um trabalho grande que você vai ter nesta primeira etapa. E que em verdade já tinha que ter começado ano passado. Mas nós estamos dizendo, a partir de março agora já tem que começar a pensar nisso. Então já vai ter que arregaçar. Mas nós estamos no final de abril. Nós teremos maio, junho, julho, agosto, praticamente 4 meses, se nada mudar até lá, para poder tentar fazer esse trabalho, ter pelo menos meio caminho andado, para na hora de transmitir os dados, as informações, eu não sofra com o impacto de não conseguir transmitir porque tem alguma coisa errada, que é isso que vai acontecer, tá? E se eu não conseguir transmitir na data por algum problema, não conseguir me adequar? Mas o que problema? Me conte tudo, não me esconda absolutamente nada. O site da Caixa, você fala, o site não vai funcionar. Não, mas aí é que tá, não, mas veja bem. Com todo mundo querendo acessar lá de julho em diante, meu Deus. estou informação Não, aqui. mas de repente nem será tão necessário, talvez o site da Caixa, pode vir um outro, um DataPrev, sei lá, uma... Vai ser pelo próprio site do E-Social. Do E-Social. Do E-Social. Então, você espera que quantas mil empresas ao mesmo tempo? Pois é, mas veja, eles já estão, até porque nós estamos comentando isso, imagine, nós estamos em São Paulo. Imagina quem está lá no norte, lá em cima, bem em cima, né? Que é onde tem muito mais falha, talvez, do que aqui, não é? Imagina esse pessoal. Então eles, segundo eles, já estão analisando esse fato e já estão trabalhando em cima do sistema para que não haja falhas, para que não haja quedas, para que não haja impacto aí de não conseguir de todo mundo acessar e ter problema de travar, né? Nós temos como exemplo, olha, veja, como você tem prazo para informar, né? Obviamente. Ser multado ou não, como é período teste, qual é o entendimento? Que nesse período teste não faria sentido lhe cobrar multa, porque o nome já diz, período teste. Não faria sentido lhe cobrar multa. Agora, a partir do momento que passar a ser para valer, é aquela velha história, aí não tem jeito, né? Mas como é período teste, imagino que eles não vão ter esta falta de bom senso e querer lhe cobrar multa. Eu acho que não seria esse o caminho. Tudo bem? Então eu tenho que verificar isso nessa primeira etapa, porque eu já vou ter um grande trabalho. Segunda etapa, ela começa em setembro com o ambiente teste, né? Com a transmissão dos eventos iniciais, implantação de tabelas, cadastramento inicial de vínculos e eventos não periódicos, tá? Essa é a segunda etapa, que vai de setembro até fevereiro de 2016. Depois, numa terceira etapa, entraríamos aí obrigatoriamente folha de pagamento digital, estimado para março de 2016.
para o primeiro grupo de empresas com faturamento anual superior a 3.600.000 no ano calendário, que seria lucro presumido, lucro real, que pode ser também, tá? Essa é a ideia, esse é o caminho. E vamos rezar para que isso aconteça, porque já estamos desde 2013 falando e cada ano que vem uma novidade, se muda, se traz uma tabela, tá? Agora, existe uma novidade que veio nesta versão e ele está na página 15. O que acontece é o seguinte: eles criaram adesão antecipada ao ex-social, né? Esse evento vai ser utilizado para aquelas empresas, né, quando o empregador optar por aderir ao ex-social de forma antecipada. Não é a vez dele, mas ele quer começar no ex-social antes da data prevista. Quem que está obrigado? É facultativo, vai quem realmente quer se antecipar, né? Prazo do envio antes da data prevista para a obrigatoriedade do empregador, né? Informações adicionais. Na competência de adesão ao ex-social, não pode haver informações na GFIP ou GPS. A retificação ou exclusão desse evento só é permitida em alguns casos. Quais? Não pode haver nenhum outro evento enviado, exceto o S1000, que é o quê? O cadastro da empresa. Além disso, no caso de retificação, não pode haver para a nova data de adesão informada, informação de GFIP ou GPS. Com exceção deste item 2, a adesão antecipada ela será irretratável. Então, pense bem e veja se vale a pena. Eu acho que primeiro o ideal seria, eu acho que faz sentido você se antecipar, desde que você tenha tudo redondo e sabe que você não vai ter problema nenhum. Eu acho melhor você se adequar e ir com calma, né, para depois fazer a adesão normal. Tá bom? Prazo para envio dos eventos. Página 14. Aquelas etapas eu coloquei na página 13 e 14, tá? Vamos lá. Na página 14, por exemplo, admissão. Vou ter que mandar a admissão desta pessoa até o dia anterior ao início da atividade laboral. Vamos imaginar que eu vou contratar alguém para trabalhar comigo a partir do dia 2 de maio. Vamos imaginar isso. Uma segunda-feira. Ou no dia 4 de maio, que é uma segunda-feira, né? Porque dia 1 acho que é sexta, dia 2 é sábado. Eu citei segunda por causa da sexta. Poderia dizer que tem que mandar na sexta. Então vamos imaginar que porventura essa pessoa vai começar na segunda-feira comigo. Se eu não trabalhar, eu tenho que mandar até o dia anterior ao início da atividade laboral. Como eu não trabalho sexta e sábado, aliás, sábado e domingo, eu vou mandar na sexta. Posso mandar antes? Posso, de repente, vou imaginar que a pessoa vai começar a trabalhar comigo dia 4 de maio, mas hoje, dia 24 ou 27, eu já tenho toda a documentação, ok? Já tenho o exame admissional feito. Posso mandar hoje? Pode, sem problema nenhum. Miriam, mas eu tenho toda essa documentação no dia 2 de abril. Posso mandar? Pode. Não tem problema nenhum. Data de início marcada para o dia 4 de maio. Dia 4 de maio. Aí acontece o seguinte, chega no dia 4, a pessoa liga, ela não vem, liga e diz que não vai mais. Arrumou um outro emprego, não Na quer sexta-feira mais. anterior não vale emprego. Né? Ela não pode dizer isso, ela pode ligar, isso pode acontecer. Posso excluir essa admissão? Posso. Existe o evento S3000 que me permite excluir, desde que eu não tenha enviado nenhum evento posterior ao registro dessa pessoa. Até o próprio dia da demissão. Sim, Até o dia 4 de maio. desde que eu não tenha mandado nenhum evento. Eu posso excluir, não há problema nenhum. Esse é novo, né? É novo, não tinha. Porque antes tinha que fazer uma rescisão, não é? Tinha que fazer rescisão. Se ele trabalhar, a orientação que se dava era essa, né? Mas isso não tem mais necessidade, eu posso cancelar. Posso excluir, então, Sim. desde que eu não envie. Desde que você não tenha enviado nenhum outro evento, né? Uma folha com o nome daquela pessoa, algum dado. Porque de repente, mesmo que ela tenha trabalhado um dia, como é que você vai excluir? Não tem jeito. Trabalhou, não tem jeito.
o que não é o caso, tá? Aí eu tenho lá, CAT, comunicação. Eu vou enviá-lo no dia seguinte do acidente, no primeiro dia útil após o acidente, ou de imediato quando há o falecimento. Afastamento temporário e desligamento. Aqui eles estão dizendo que você tem até 10 dias da ocorrência. No caso de afastamento temporário, por auxílio doença, por acidente de trabalho, você tem que mandar até o dia 7 do mês seguinte da ocorrência. Então, por exemplo, a pessoa se ficou doente agora, dia 27, trouxe um atestado e disse que vai ficar 10 dias afastado. Eu tenho até dia 7 de maio para enviar o registro de evento trabalhista com a informação deste afastamento antes de enviar a folha. Esse é o prazo. Sou obrigada a informar todos os afastamentos, mesmo que seja de um dia? Para auxílio doença, eu só vou informar afastamentos de 3 dias para frente. Até 2 dias não há necessidade de dar essa informação. Porém, esse dia será contado caso o funcionário, dentro de 60 dias, se afaste por mais de 30 dias, mesmo que descontínuos, porque aí, pela mesma doença, porque aí eu terei que encaminhá-lo para a Previdência Social. Aí você diz assim para mim, Miriam, mas como é que eu vou fazer esse controle do afastamento ser a mesma doença? Porque na maioria das vezes não vem no CID. Porque o CID, na verdade, obrigatoriamente você coloca em caso de acidente. No caso de doença, você coloca com aval do funcionário, não é? Então, o que a gente orienta? Ou pelo menos sempre orientávamos. Faça o seguinte, verifique a especialidade. Todos os atestados foram de neurologista. Todos os atestados foram de cardiologista. Todos os atestados foram de ortopedista. Então, é a mesma atividade. Aí você fala assim, pois é, Miriam, só que toda regra tem exceção. Ele me trouxe um atestado de clínico geral. E agora? E agora que você pega esse funcionário e encaminha para o médico do trabalho. Eu não disse a você que você tem que ter um programa de controle médico de saúde ocupacional? Uma empresa especializada para fazer essas análises? Então você encaminha ele para o médico do trabalho. E o médico do trabalho que vai definir se é a mesma doença ou não, se é o mesmo problema ou não. Para você poder encaminhá-lo para a Previdência ou não. Né? Porque a regra agora não é mais 15 dias, é 30. 30 dias por conta da empresa, a partir do 31º dia, Previdência Social. Né? Então temos que ficar atentos a isso. Então, no quesito afastamento, eu tenho até 10 dias da ocorrência, desde que esses 10 dias não ultrapasse o dia 7. Desligamento, ele colocou como base o artigo 477 da CLT, que é o prazo que eu tenho para fazer o pagamento. No caso do desligamento, aviso prévio trabalhado, a comunicação tem que ser feita no primeiro dia após o término do cumprimento do aviso, desde que esse primeiro dia não ultrapasse o dia 7. E no caso do aviso prévio indenizado também, eu tenho até 10 dias a contar da data da notificação, para poder informar. Tá? Tudo bem? Alterações. Que tipo de alteração eu posso ter aqui? A alteração cadastral e a alteração contratual. Dissídio, alteração contratual. Mudança de endereço, alteração cadastral. Casou, mudou o nome, alteração cadastral. Eu vou ter que fazer. Então eu tenho prazo. Eu tenho que fazê-lo e informá-lo até o envio do evento, até o envio da folha, até o dia 7. Funcionária casou agora dia 25. Obviamente mudou de nome. Eu tenho até o envio da folha, que é até o dia 7 no mês seguinte, para mandar essa informação no registro de evento, que é a alteração cadastral. Desde que ela tenha feito essa mudança onde? Na Receita Federal. Mas ela casou e foi viajar, não foi? Sim, todo mundo diz isso. Ela casou, foi de lua de mel, foi viajar. Isso não é problema seu. Não é problema da empresa, isso é um problema dela. Ela tem que me trazer essa informação para eu poder passar. Mas ela não trazendo a folha depois da festa. Eu não consigo, porque o que acontece? Se eu mandar o cadastro dela, tá, o CPF dela, não consigo corrigir. Né? Não consigo alterar. É uma Mas você alteração vai alterar o cadastral. nosso cadastro depois que ela alterar a receita. Só posso alterar depois que ela alterar na receita. Enquanto isso, ela continua falando solteira.
Pois é, se a Receita não pegar também, né? Tem isso também. Tem essas coisas. Mas isso eu acho que é possível resolver. Os ASOs, atestados de saúde ocupacional, periódico, mudança de função, retorno de afastamento, tenho que enviá-los até o dia 7 do mês seguinte, ao da ocorrência. Aviso prévio. Aviso prévio, eu só vou informar o que for trabalhado. O indenizado, não há necessidade de informar só o trabalhado. Por quê? Porque eles querem confrontar a data do aviso com a data do desligamento. Evitar o aviso prévio com data retroativa. Exclusões. As exclusões é aquilo que eu falei, né? Eu dei uma informação, o funcionário não quer mais trabalhar, então vou ter que excluí-lo da informação que eu dei. Tenho que mandar até o envio da folha. Condição de trabalho diferenciada, nós já falamos o que é, né? Apresentamos para vocês quais são as condições, então eu vou ter que passar essas informações. Só que essas informações só ocorrem quando houver alteração de informação. Estabilidade, essa estabilidade saiu do sistema. Até então, você tinha a obrigação, antes da versão 2.0, você tinha a obrigação de informar estabilidade início e fim, né? Então eles tiraram, e acharam por bem tirar. Por quê? Porque justamente não faz sentido isso, porque a partir do momento que eu lanço lá que a pessoa está de licença maternidade, eu já sei que ela tem estabilidade. A partir do momento que eu informo que ele se afastou por acidente de trabalho, pela Previdência Social, já sei que ele tem estabilidade. A partir do momento que eu informo que ele está afastado por ser dirigente sindical, né? Então eu já sei da estabilidade. Então não há necessidade da informação, tá? Trabalho sem vínculo. Quem são os trabalhadores sem vínculo aqui? São diretores não empregados, estagiários e os trabalhadores avulsos. Quem são os trabalhadores avulsos? São aqueles que são intermediados ou pelo sindicato da categoria ou pelo órgão gestor de mão de obra. Por exemplo, alguém que trabalha no Porto de Santos, limpando navio, carregando, descarregando navio, muitos deles são trabalhadores avulsos e o trabalho dele é intermediado pelo órgão gestor de mão de obra. Na CEAGESP, de repente tem pessoas que carregam, descarregam o caminhão. Essas pessoas são trabalhadoras avulsas, são intermediadas por quem? Pelo sindicato da categoria. São trabalhadores sem vínculos que deverão obrigatoriamente ser informados. Reintegração. Essa reintegração, de acordo com a orientação deles, só será informada aquela que for por uma decisão judicial, né? A pessoa foi embora, aí depois de um tempo resolveu entrar com uma ação contra a empresa que estava grávida. Não é assim? Aí o juiz determina, estabelece aí a reintegração dela. Então, obrigatoriamente, eu vou informar. Tudo bem? Aí nas notas, se não me engano, eu coloquei para vocês tudo aquilo que a gente informou aí de passos e de eventos periódicos, né? Informação de desligamento, tem que enviar até o primeiro dia útil seguinte a data do desligamento, no caso de aviso prévio trabalhado, ou no prazo de até 10 dias, no caso de aviso prévio indenizado. Informação dos demais eventos, inclusive atualização do registro de empregado, estou na página 15, né? 14 e 15. Na questão de informações dos demais eventos não periódicos, inclusive a atualização de registro, demais trabalhadores, eu tenho que informar até o dia 7 do mês seguinte, a que se refere à mudança. Por isso que eu falei, a pessoa casou agora, a mudança foi agora. Se mudou o nome, eu tenho até o dia 7 do mês seguinte para passar essa informação. Se ela casou dia 28, não é um problema. Pois é. Então acho que é melhor ela ir para a caixa e depois marca a viagem. Você fala bem, até o nome primeiro para que você enviar. Aí ela, né, obviamente ela vai ficar muito contente com isso, né? Enfim, essa é a regra. Eventos periódicos, as folhas de pagamento das remunerações e demais rendimentos, pagos, devidos ou creditados, eu tenho que enviar, transmiti-lo até o dia 7 do mês seguinte a que se refere. Por isso que eu falei, se eu tiver uma variação, uma comissão, alguma coisa que foi paga no final do mês, eu tenho que mandar. Então, obviamente, eu vou ter que fazer folha complementar, né? Informações relacionadas a outros fatos geradores, deduções, bases de cálculo, a questão da Lei Complementar 110, que é os 10% do Fundo de Garantia, contribuição sindical,
fundo de garantia, eu tenho que mandar até o dia 7, tá? Transmissão dos eventos e certificação digital. Pedi para a pessoa me fazer isso, ela colocou fora da página. Página 17, gente, dá uma olhadinha aí. Claro, para eu transmitir os eventos, tem que ter certificação digital? Tem, né? Porque se não tiver, você já viu o que acontece, né? Todo mundo acaba tendo acesso a informações que são sigilosas. Então, o que acontece? O evento que compõe o e-social, ele deverá ser transmitido mediante o quê? Autenticação e assinatura digital, utilizando o certificado digital. Os certificados digitais, eles vão ser exigidos em 2 momentos. Primeiro dele, na transmissão, né? Antes de ser iniciada a transmissão de solicitação ao sistema do e-social, o certificado digital do solicitante é utilizado para garantir o quê? Justamente a segurança na transmissão, no tráfego das informações via internet. Tá? Então, vai ser feito logo no início. E também na assinatura de documento. Então, para os empregadores, pessoas jurídicas, o evento poderá ser gerado por qualquer estabelecimento da empresa ou seu procurador. Você, contador, poderá continuar usando a certificação digital por procuração, como você faz hoje para fazer o trabalho do seu cliente. Vai permanecer do mesmo jeito, não muda. Tá? Para os empregadores, pessoas físicas, os eventos deverão ser gerados pelo próprio empregador ou seu procurador e assinados com certificado digital pertencente a esse empregador ou ao procurador. Certificados digitais utilizados para assinar os eventos e arquivos deverão estar habilitados para a função de assinatura digital. Agora, o evento que compõe o e-social, estou te dizendo que deve ser transmitido mediante autenticação e assinatura digital ou utilizando a certificação digital. Mas temos um porém aí, salvo que microempresa, né? Empresa de pequeno porte optando pelo Simples e o MEI, que possuam até 7 empregados, ele está, por enquanto, desobrigado à certificação digital. Né? Então, salvo o MEI com o empregado, o segurado especial e os obrigados abaixo com até 7 empregados permanentes, ele poderá fazê-lo online, independentemente da certificação digital, como é feito do empregador doméstico. Eles estão estudando essa possibilidade para facilitar a vida desse pessoal, para poder enviar as informações. Então, o empregador doméstico já faz online. É teste, mas já faz. Micro e pequena empresa optante pelo Simples poderá fazer. Contribuinte individual equiparado à empresa, um médico, um dentista que tem alguém que trabalhe com ele, poderá fazer. O pequeno produtor rural também poderá fazer, independentemente de ter a certificação. Claro que já se cogitou que futuramente até nós, pessoas físicas, teremos que ter certificação digital. Cogita-se, né? Se isso realmente vai ser aplicado, nós sabemos. A transmissão e a assinatura poderá ser feita por procuradores, como você faz hoje. Né? Você tem a procuração para poder trabalhar com a certificação digital do teu cliente, não é assim? Então você poderá fazê-lo sem problema nenhum. Tá? Agora, o RET. Volta um pouquinho, gente. A pessoa colocou meio que fora de ordem. Página 11, RET. Tudo bem até aqui? Esse registro de evento trabalhista, isso é uma das novidades do e-social, né, trazidas pelo e-social, que é um documento que será feito
e ele será um retrato da vida do trabalhador, do empregado dentro da empresa. Tudo que acontece com o empregado, ele vai fazer parte desse registro de evento trabalhista. Aí vai estar o que lançado? Admissão, férias, licenças, todas as informações relativas a cada trabalhador. Então, aviso aos navegantes, você, empresa, terá um grande trabalho inicial de passar, né, o banco de dados dos seus funcionários para o molde do RET. Né? Por quê? Você vai ter que fazê-lo muito antes do E-Social entrar. Só que esse banco de dados ele tem que ser o quê? Devidamente atualizado. Então eu começo atualizando o quê? O cadastro de cada trabalhador, que é o bendito CPF, é o PIS, é o nome da pessoa, é a data de nascimento, né? Porque o endereço tem que estar devidamente atualizado, né? Tudo isso eu tenho que levantar antes de começar, para na hora que eu tiver que transmitir esse cadastro inicial, eu não tenho uma surpresa de não conseguir transmitir porque tem dados com falhas. A Caixa Econômica, ela peca um pouco nisso. Às vezes você coloca o nome da pessoa é Antônio da Silva e Souza. A Caixa lança Antônio Silva Souza. Ela tira o da, tira o e, tira o... Não sei a troco do que, mas ela faz esse tipo, ela tem esse tipo de postura. Então teremos que verificar tudo isso, né? Corrigir antes. Corrigir antes. Então você, além dos empregados, eu também, outras categorias de trabalhadores também serão objeto de informações no meu RET, que vai alimentar o meu RET. Quem são? São os trabalhadores avulsos, são os dirigentes sindicais, são os estagiários que efetivamente deverão ser informados. Trabalhador sem vínculo, né? Também, né? Diretor sem vínculo. Cooperados. Vou ter que informar, a cooperativa vai ter que informar quem são os cooperados. Né? Por quê? Porque a gente sabe que tem muita cooperativa de fachada. Então eles realmente pegarão e querem saber quem são elas. Tá? Quem não é incluído no RET? Não será incluído no RET aquele trabalhador sem vínculo que não se enquadra na obrigatoriedade de se informar na US 2300. Essa tabela de evento S 2300 é o trabalhador sem vínculo, início dele na empresa. Quem é esta pessoa? Né? É aquela pessoa, por exemplo, dirigente não sindical, trabalhador avulso portuário ou não, estagiário, diretor não empregado, cooperado, servidor público, indicado para conselho ou órgão administrativo, membro do conselho tutelar e trabalhadores cedidos. São essas pessoas. Mas Miriam, como é que fica o contribuinte individual? Quem pode ser o contribuinte individual? E aí? Quem é o contribuinte individual? E aí, gente? O autônomo? Tinha... Você era suco de maracujá, deu sono no pessoal? Assim. Mas é autônomo? Eu tenho a figura do autônomo e do empresário, não é? Não são categorias de contribuintes individuais perante a Previdência Social? Essas pessoas serão informadas, mas serão informadas aonde, gente? No evento S1200. Quando eu informar a remuneração desse trabalhador, para a correta identificação desse trabalhador, ele não vai estar no RET, mas eu vou informá-lo de que maneira? Obrigatoriamente, vou ter que colocar o nome dele, data de nascimento, CPF dele, porque a Receita vai controlar essa informação. E eu coloquei para vocês uma pergunta aí. Dá uma olhadinha na página 13. Coloquei para você o seguinte questionamento: como deverão ser informados os pagamentos aos contribuintes individuais autônomos? Para os autônomos, não é feita a carga inicial do S2300. E serão informados... Porque ele é eventual, né? Sim. No layout S1200, remuneração, no mês em que forem pagos.
Os dados requisitados junto ao valor serão o nome, CPF, o número do NIS, que vai ser o NIT dele, enquanto autônomo, a data de nascimento e o código do CBO. Então a Receita, apesar dele não estar datado no registro de evento, um cadastro dele, ela, por outro lado, ela vai verificar esta figura autônoma prestando serviço para você. Então, por isso que vai ficar muito complicado você ter um autônomo que todo mês presta serviço para você. Vai chamar a atenção da Receita. Né? Porque a empresa tem esse hábito de criar essa possibilidade. Então, ele não estará no REG, mas ele estará sempre informado na tabela de evento S1200. Tudo bem? Tá? Identificadores. Página 15. Na questão da identificação, eu tenho lá identificador, empregador, empregado, enfim, né? A partir da vinda do ex-social, os empregadores PJ, eles serão identificados pelo seu CNPJ. E as pessoas físicas que contratam trabalhadores para prestarem serviço para você, serão identificados pelo seu CPF. Só que temos um pequeno porém. Normalmente a pessoa física, quando ela contrata um trabalhador, um médico, um dentista, ele tira o número de SEI, certo? Para fazer o registro, para recolher RGPS, para recolher a GFIP, né? Com o número do SEI. Esse SEI deixará de existir. Com a vinda do ex-social, ele deixará de existir. Esta pessoa física terá que fazer uma nova inscrição. E essa inscrição ela fará no que chamará cadastro de atividade da pessoa física, que será um número sequencial acoplado ao número de CPF dela. Ela vai poder usar o número de SEI? Não, vai deixar de existir o número de SEI e ela terá que fazer um novo cadastro, no cadastro de atividade da pessoa física. Ele será um número sequencial junto com o seu CPF. Agora, a pessoa física, ela fará a sua inscrição. Mas eu também tenho SEI no quesito construção civil. E é por ali que eu sei se a previdência foi paga, se não foi, para saber se eu posso te dar, fechar a questão da construção. No lugar da matrícula do SEI, nós teremos o que? CNO. Só que aí a gente tem uma diferença. Se porventura existirem obras que estão em andamento e já começamos no E-Social, esse número permanecerá, não posso cancelar. Eu vou mudar só a nomenclatura. Ele vai passar a ser CNO, até porque não poderia cancelar. As obras que vierem a acontecer posteriormente à vinda do E-Social, não será mais SEI, sim Cadastro Nacional de Obras, o CNO. Tá bom? Agora, o grande problema ele está onde? Aqui, nos trabalhadores. Porque, por sua vez, o trabalhador ele será identificado pelo seu CPF, por isso que o CPF tem que estar devidamente correto, e pelo NIS. Porque não será mais PIS, não será mais PASEP, não será mais NIT, será NIS. Não muda muita coisa, muda a nomenclatura, né? Então será o NIS. Agora, claro que o CPF e o NIS, ele tem que bater com o quê? Com o CNIS, né? Verdadeira sopa do que tem. Justamente. Ele tem que bater com o CNIS, que é o Cadastro de Informação Social. Cadastro Nacional de Informação Social. Se não bater, por exemplo, eu mandei os dados do CPF e do NIS do funcionário. Na hora que eu fiz a transmissão, eles verificaram que está não batendo, não está constante com o CNIS. Não vou conseguir transmitir o cadastro desse funcionário.
Ele usa toda a transmissão, porque você vai fazer a transmissão em lote, né? Sim. Você quer todo o cadastro. Uma empresa como meu amigo lá que administra, são 3 mil funcionários, né? Lá? É. Não, são 3.500. Ah, não, 7 não é mil? 3 mil, é 7 E mil. ele fala rindo que são 7, né? Sem contar isso, eu estou falando de empresas SAP. É, As empresas que não é SAP, aí aumenta mais. aumenta 7 mais. mil funcionários. O que acontece quando você vai transmitir o cadastro numa empresa? O UOL, por exemplo, tem 3 mil funcionários, só o UOL. 3 mil que ele vai transmitir. Pois é, mas ele como volta. eu entendo que ele vai impedir a ida de quem? Daquele funcionário. Ele vai Não, usar não. 5, 10, 50, e não os 3 mil. Entendo que não faria sentido. Esperamos que Repete por pessoa. tá? Por pessoa, não Ele faz vai sentido trabalhar. ele cancelar, não vou aceitar mais nada, não. Ele vai cancelar daquele funcionário, ele não vai aceitar. Se de 7 mil eu tenho 1.500 que está falho, 1.500 não vai. Não, se Só que tiver tem um, já é problema. Já é? Não consegui fechar a folha de pagamento. Justamente, porque o que acontece? Eu tenho um que não bateu. Eu mando os demais. Mas o meu problema é minha folha depois. Que eu não consigo fechar a folha porque falta um. Mas o envio do cadastro vai ser anterior, um bom prazo anterior à data do. Vai ser em setembro agora. O envio do cadastro é o envio do empregador ou a preliminar, que tem que ser enviada antes do fechamento da folha. A preliminar, o cadastro do empregado preliminar, é quando eu não tenho um piso funcionário. É o primeiro emprego da criatura. Não confundir com aquilo, eu não tenho meu piso, porque eu deixei lá na minha casa, não sei, eu preciso ir lá buscar, não tenho. Não. É para aquele primeiro emprego que eu não tenho piso. Então eu tenho um cadastro preliminar. Não façam desse cadastro preliminar aquela forma, bom, eu vou dar um jeito agora, eu não tenho a documentação, não. É para o primeiro Mas emprego. eu tenho que subir os cadastros, ver as recusas, Sim. ter tempo para resolver isso antes de mandar a folha. Pois é, mas veja, o que nós estamos dizendo? Num primeiro momento, nós temos um ambiente teste. É o tempo que você vai ter, de setembro até quando começar a obrigatoriedade da folha, E mandar o para cadastro. fazer os devidos acertos. No ambiente teste, tudo que você pensar vai ter solução. Inclusive a criação dos números de CNO, de KEF, enfim, qualquer número. Na verdade, desse tem que ter um mandar os problema. cadastros, receber as Sim. recusas, correr atrás da regularização, Sim. mandar de novo, ver se deu certo. Todo mês vai ter que ser transmitido o Aquele cadastro. cadastrozinho. Não, o cadastro Uma vez feito só. é uma vez só. Você só altera a alteração cadastral quando Sim, há alteração. claro. Então você vai mandar Sim. e vai corrigir os problemas até ele ter ele em ordem. Tendo ele em ordem, Só que, o que a gente orienta? Você não pode ficar mandando, eu vou corrigindo. Não, se você já pudesse antecipar desde já, para fazer as atualizações, para poder enviar, é o melhor. É o melhor. Por isso que é um tempo muito curto, né? Para você mandar essas informações. Tanto é que, havendo inconsistência dessas informações, você tem que encaminhar o funcionário para o órgão onde tem essa inconsistência. e não é na mesma hora que ele resolve. Muitas vezes vai demorar. Pois é, agora, o funcionário, é uma das orientações finais que eu dou, é que você tem que encaminhar o funcionário, dizer para ele da responsabilidade que ele vai ter de te passar esses dados. Porque se ele te passar um dado errado, eu não consigo enviar o cadastro dele. Se eu não conseguir enviar o cadastro dele, eu não faço folha. Se eu não fizer folha, o povo não recebe salário. Se não receber salário, não paga a conta. Pronto, em 3 tempos ele resolve. Porque o que acontece? Quando você manda um funcionário para uma caixa econômica, ele chega lá e vê aquela fila. Pega a senha 1.200 e lá vai. Ele vê que ele é o 1.200. Na frente dele tem 1.199. Ele fala, vou embora. Aí ele chega para a empresa e fala, tá tudo ok. Eu vi lá que tá tudo certo. Sem problemas. Não é ele que te deu a informação? Tá ok, tá tudo certo. Mas na hora que você vai transmitir, trava a informação, você não consegue transmitir a informação dele. A história conta para todo mundo que o culpado foi ele. Pois é. É um problema muito sério. Então o funcionário tem que ter consciência e a empresa também. Porque muitas vezes a empresa não quer liberar o funcionário para ir, mas é ele que tem que ir. É ele que tem que ir na Receita, ver o que está acontecendo com o seu CPF. É ele que tem que ir na Previdência Social, vai ter que ligar no 135, agendar um dia, uma hora.
agendado por eles, nesse dia e hora ir ao posto da Previdência resolver, porque o CNIS também traz informação errada, porque ele tira informação da onde? Da GFIP. E muitas vezes a GFIP também está errada. Por que está errada? Está errada porque hoje, quando se passa os dados do funcionário, muitas vezes se passa de qualquer maneira, de qualquer forma, não tem a preocupação de saber se aquele dado realmente é um dado consistente. E essa divergência só aparece quando a criatura vai levantar o quê? O PIS, ou vai levantar o PIS, né? Sacar o PIS, o abono, ou o fundo de garantia, ou o seguro-desemprego, onde aparecem as divergências. E é onde ela procura o escritório contábil ou o DP para falar que o erro é da gente. É mais ou menos assim que caminha. Então eu tenho que ficar muito atento. Então os empregadores deverão dar uma atenção especial a essas informações cadastrais dos seus trabalhadores e acertar, se certificar da consistência desses dados e que realmente ele está batendo, principalmente com o CNIS. Porque a ideia do CNIS é o quê? É futuramente você não ter a necessidade de apresentar a sua carteira profissional para ter direito ou para saber se você vai receber ou não a sua aposentadoria. Porque tudo está lá. Tem pessoas que estão cadastradas no CNIS desde 1972 para cá. Todas as empresas que trabalharam, as previdências, enfim, está tudo lá. A prática que o sistema está pronto, hoje, quando você vai fazer a admissão, você já entra no programa do seguro-desemprego para consultar o funcionário. Se aquilo dali validou, você já sabe que o cadastro do profissional Justamente. Já está bom. Pois é, mas na maioria das vezes não valida, porque tem coisa errada, né? Aí as validações Justamente. são outras Justamente, situações. perfeitamente. Quer dizer, você veja que ele já está cercando por todos os lados as informações, as inconsistências que podem vir a acontecer. Então eu tenho que ficar bem atento a isso, tá? Quando eu digo para você, qual é a proposta? A proposta é racionalizar e aprimorar a qualidade da informação do CNIS, é fazer com que o CNIS seja uma fonte confiável de informações. Essa é a ideia do CNIS, tá? Agora, claro que a Receita Federal está desenvolvendo um aplicativo e fazia tempo para tentar solucionar esse problema. Na última versão, ela soltou esse link aqui, que também não está funcionando. Quem entrou? Da última versão, ele ficou válido por 2 horas e saiu fora do ar. Pois é, 2 horas já foi muito, né? E de lá para cá... Só um teste para saber se ia funcionar. Pois sabe é. que funcionou porque teve o acesso e fecharam de novo o link. Pois é, não deveria, você concorda comigo? Já Quando deveria. fecharam esse link, fecharam inclusive o link de baixar o manual. Aí depois voltou novamente. Justamente. Aí já voltou só o link de baixar o manual. Justamente. A gente que acompanha o projeto e está lá em Brasília, está conversando, tá discutindo, a gente sabe o que está funcionando e o que não está funcionando. Pois é. Essa relação de CNIS, cadastro, isso daí não é problema. Tem solução para isso, o programa já está desenvolvido, ele só não está Não está ainda apto. Ele não está funcionando. Mas liberaria isso aí, juro, acho que um prazo devia estar funcionando já, o pessoal já ia atualizando. Então, é tão rápido e ficou aberto lá no início do projeto, lá em 2013, 2014. Em 2012, o cadastro estava aberto, Tá. muitas empresas, as grandes empresas, todo mundo pegou. Só que assim, não foi massificado. E aí acabou que... Mas muita informação que pegaram na época também, tinha coisas que não estavam batendo. Tinha sujeira, porque Justamente. não estava ainda apreciado, né? Perfeito. Agora está bem... Aí o que acontece? Se isso funcionar, o que nós teremos? Eu posso fazer manualmente, com até 10 consultas simultâneas, e o retorno da informação é de imediato, no momento da consulta, ou em lote, né? Onde não há restrição de limite de consulta, porém levará 48 horas para receber as informações. Pelo menos foi isso que eles nos disseram em relação a essas informações, né? Só que eu acho que, pegando o seu gancho, que realmente já deveria ter saído, né? Não deixar para julho.
Porque quem sabe, será que julho sai mesmo? E se não sair? Como é que nós vamos, né, fazer para poder passar essa informação? Né? Ou então eu vou ter que já começar a liberar o funcionário para ir na Caixa, para ir na Previdência, para ir na Receita, para verificar esses dados? Também tem isso. Agora imagine uma empresa que tenha de repente 1.500 funcionários, 2.000 funcionários. Vai fazer uma caravana? Vai fazer uma excursão? Né? Fica sem funcionário todo o tempo. Quantos funcionários ao mesmo tempo saem? Justamente, isso é um problema meio sério, mas é o funcionário que tem que ir. Tá? Interessante, isso aqui é só uma informação, tá? A Caixa, ela começou ano passado, ano retrasado, falava assim, olha, vai lá na Previdência que a Previdência resolve o seu problema de PIS. Mas não, como? Eu, Previdência, vou resolver problema de PIS. Não tem nada a ver com isso, é questão Caixa. Então, o que ela fez? Através desse link, ela disponibilizou e permitiu, na época, que o cidadão fosse, né, através desse link, possuísse um número de identificação social. Fizesse lá a sua inscrição, sua própria inscrição junto à Previdência Social. Só que, o fato dele fazer isso, ele tinha que pegar esse número e levar na Caixa para validar. Só que tem um porém. A bagunça é tanta da Caixa Econômica que umas validavam, outras não sabiam nem o que era. Mais ou menos assim. Então, o que a gente orienta? Olha, gente, por aqui não seria tão aconselhável assim. O certo seria fazer a sua inscrição junto à Caixa para poder fazer o cadastramento online, que também está trazendo alguns problemas para algumas empresas. Algumas agências você consegue fazer o cadastro da empresa, consegue, outras você não consegue. É uma verdadeira loucura a Caixa. A Caixa, a impressão que eu tenho, que ela está em países diferentes. Cada um fala uma linguagem, cada um trabalha de uma forma. Tá? Caixa na Federal, Caixa pelo papel. Exato. Agora, quais são as providências que são imprescindíveis na página 16? Que são imprescindíveis para início do envio das informações ao ex-social. Primeiramente, a qualificação cadastral. Para que as informações sejam aceitas, sejam enviadas ao ex-social sem problemas, é necessário que o cadastro do CPF e CNIS estejam qualificados, estejam corretos, estejam batendo. A validação dos dados do trabalhador, ela se dará pela informação de que dados? Do CPF, do NIS, que pode ser o PIS, que pode ser o PASEP, que pode ser o NIT, pelo nome e data de nascimento dessa pessoa. A chave do trabalhador no ex-social será o quê? O CPF associado ao NIS. Agora, claro, a gente diz o seguinte, a qualificação cadastral eu tenho que fazer antes do envio de qualquer evento ao ex-social. Por isso que eu vou ter um trabalho bem grande para isso. Um trabalho enorme, eu diria, para que eu pudesse fazer essa qualificação. Tá? Na regra de identificação do administrador do NIS e direcionamento do cidadão, eu tenho que pensar o seguinte: se o NIS for administrado pela Previdência, que era o antigo NIT, eu tenho que ligar para 135, agendar um dia e hora, e o funcionário vai nesse dia e hora lá na Previdência resolver o problema do NIT dele. Se o NIS for administrado para a Caixa, que é o antigo PIS, eu vou ter que encaminhar o funcionário para a Caixa Econômica Federal. Se o NIS é administrado pelo Banco do Brasil, é o antigo PASEP, eu tenho que mandar o funcionário para o Banco do Brasil. É o funcionário que tem que ir, não é a empresa. A empresa não pode ter procuração e ele que tem que ir. Sem contar a Previdência, porque se tudo isso não bater com o CNIS, eu também tenho que ir para a Previdência resolver, solucionar esse problema. Tá? Quais são as inconsistências que o NIS pode me trazer? Não ter data de nascimento, estar sem CPF, ou estar com CPF divergente, ou estar com data de nascimento divergente, ou estar com informação de óbito. São divergências que podem acontecer e que eu tenho que verificar e levantar. Quais são as inconsistências que o CPF pode me trazer?
um CPF não cadastrado, um CPF nulo, um CPF que foi cancelado, tem nome divergente, sem data de nascimento ou com data de nascimento divergente daquela que eu informei. São divergências que eu tenho que solucionar na própria Receita Federal. Não vai ter jeito. Agora, obviamente já sabemos a identificação. Lembra que eu disse a você que no cadastro inicial eu tenho que implantar tabelas? Quais são tabelas que serão implantadas nesse prazo inicial? Eu tenho tabela de rúbrica da folha de pagamento. Eu tenho tabela de lotações tributárias, local, centro de custo, onde o funcionário está. Eu tenho a tabela de cargos, que são os CMOs. Eu tenho a tabela, página 17, né? Eu tenho a tabela de funções. Esse detalhamento, eles abriram mão. Eles falaram que por enquanto você não precisa colocar. Não sabemos. Porém, dependendo da forma que você classificou o seu funcionário, justamente, eu vou você ter tem que problema. mandar essa tabela, porque senão vai dar... É melhor Vai mandar a divergência. funcionar. Justamente, mas é o que eu falei, da questão do artigo 461 da súmula, a questão da equiparação salarial. Então, Porque eu tenho que ficar fazer bem essa atento. tabela esclarece alguma coisa, porque você Sim. tem dois CBOs e um salário muito diferente, né? Pois é, mas o que eu Você posso fica de ficar lado. atento também é o seguinte, mas eu vou aqui, eu vou dar um detalhamento na função que vai mudar o pano de fundo do CBO, é o mesmo. Eu tenho que ficar atento com isso. Eu coloco nível 1, nível 2, mas de repente eu não tenho um plano de cargos e salário, eu vou ter problema do mesmo jeito. Mas o CBO ele traz várias atividades dentro do mesmo código. Ele diz ali que pode ser uma outra Sim. atividade. E cada atividade daquela tem um salário diferente. Sim, Mas aí é função. é CBO é função. função. Descrição da função é outra É outra coisa. É isso que eu tenho que ficar atento. Ah, E é isso eu que Então, o salário pode ser administrador. diferente baseado no cargo e a função. Eu sou administrador, você é administrador. Só que eu administro vendas. Você administra vendas de rua. Eu tenho o mesmo salário que você. Só que existe um outro vendedor que também é administrador. E ele tem um salário maior. Quando nós dois sairmos da empresa, nós vamos pedir equiparação a salarial. equiparação ao vendedor de rua que também é administrador. Porque não tinha descrição. Entendeu? Quando eu coloco na descrição, Então, isso é o detalhamento. Detalhamento detalhamento das atividades. dessas atividades que poderá me trazer Benefícios na hora de defender alguma coisa dessas. justamente. Quer dizer, claro, eles dizem assim, olha, você não está obrigado, Não, você não está obrigado, mas veja, é aquilo que te orienta, você tem que se calçar e evitar problemas futuros, então é sempre bom que se coloque. Tá? Agora, horário de trabalhadores, né? Então, os horários dos trabalhadores, né? Se eu tenho turno de revezamento, se eu tenho turno fixo, qual é a minha jornada, eu também vou ter que lançar. Estabelecimentos e obras de construção civil, né? Se eu tenho filiais, obras de construção civil, eu tenho que... Processos administrativos e judiciais. Gente, nesse processo administrativo e judicial, é aquilo que a empresa tem em relação a algum órgão. Por exemplo, a empresa entrou com uma ação para não recolher fundos, para não pagar previdência social sobre o aviso prévio indenizado, que a partir de 2009 passou a ser obrigatório. Então, ela tem uma liminar que diz que ela não paga a previdência social sobre o aviso prévio indenizado. Então, você é obrigado a dar esta informação, porque quem vai fechar a guia de recolhimento da Previdência é a Receita Federal. Então ela precisa dessa informação para saber se calcula ou não a Previdência sobre o aviso. Isso é só um exemplo que a gente está dando. Então são situações da empresa que ela não recolhe. Não pago os 10% do fundo de garantia. Entrei lá com uma ação, não pago. Então eu quero minar, eu informo. Eu não pago Previdência sobre tal coisa. Então eu vou lá e informo. Tá? Então eu tenho a obrigação de informar. Outra coisa, operadores portuários, cadastro pelo órgão gestor de mão de obra. Ele vai ter que fazer essa informação. Né? Aí eu disse para você qual é o impacto, né? Aqui, olha, cuidado na descrição do cargo, principalmente das funções. Porque isso vai trazer a questão que nós estávamos falando aqui, da questão da isonomia salarial. Então eu tenho que ficar bem atento a isso. Porque eles vão pegar no pé mesmo.
empresa que usa então o tal do Planner Júnior, Planner Sênior, teria que ter esse cargo de salário Mínimo, né? registrado. Devidamente homologado. Eu já vi prós e contras quanto a isso, fazer ou não fazer. Na verdade, você tem um auxiliar, você dá o cargo para ele de assistente e você coloca ele como analista. Só que o CBO diz lá, para você ser analista, você tem que ter nível superior. Aí você coloca o CBO de superior com uma pessoa que tem um nível, né, técnico. Aí o que acontece? Na hora de mandar o CAGED, confronta a informação, você não consegue passar. Não é assim que acontece? Então eu tenho que ficar bem atento a isso. Então, segunda lição de casa. A primeira lição qual é? Verificar a questão do fechamento antecipado da folha. Segunda lição, fazer o cadastramento e qualificação cadastral dos seus funcionários. Terceira lição, verificar CBO e funções dos funcionários dos seus clientes, para evitar problemas futuros. Então, o ideal é que verifique isso. Cargos e funções. Fazendo uma análise seria interessante. E ficar bem atento. Tá? Muito bem. Modelo operacional. Muita gente acha que estar no e-social, eu vou entrar no site da Receita, vou abrir uma tela e lá vou eu. Não. Tudo que você vai fazer é dentro do teu servidor de folha. É tudo dentro do teu servidor. E depois transmitir através da web service, pela internet, em arquivo XML, enfim, para a Receita Federal. Então, nessa descrição simplificada do modelo operacional, o que nós temos? O empregador gera um arquivo eletrônico contendo as informações previstas nos layouts, assina digitalmente, transforma num documento eletrônico. Esse arquivo eletrônico é transmitido pela internet para o ambiente nacional do e-social, que após verificar a integridade formal das informações, ele vai emitir um protocolo de recebimento e enviar a você. Então, melhorando um pouquinho, o e-social, gente, não funciona por meio de um programa offline gerador de declaração ou validador e assinador, porque muita gente acha que eu tenho que abaixar o validador para poder transmitir. Não é assim. Ou seja, ele não possui um aplicativo para download no ambiente do empregador, do contribuinte, que importe o arquivo e faça a validação antes de transmitir. Não tem como validar antes de transmitir. Você transmite e reza. Não tem como validar. Você transmite e reza. E espera que corra tudo bem, né? Então, o arquivo eu vou poder gerar de duas maneiras. Ou pelo sistema de propriedade do empregador ou contratado de terceiros, assinado digitalmente e transmitido ao e-social por meio do web service, recebendo um recibo de entrega, ou diretamente no portal do e-social, que é o que acontece com o empregador doméstico hoje. E é o que eles pretendem fazer para micro e pequenas empresas optantes pelo Simples e para o MEI, para o segurado especial e para o pequeno produtor rural. Vamos ver se realmente isso vinga. No momento da transmissão, o ambiente do e-social retornará o protocolo de envio. E após a realização das validações, o e-social retornará o recibo de entrega ou a mensagem de erro, que aí é o pior. Quanto tempo depois? Sem previsão? Ah, não, isso aí eu acho que é automático. É VaptVupt online, É verdade, já volta a resposta? Sim, é que nem a tua declaração de imposto de renda. Vocês estão acreditando nisso? Oi? Vocês estão Mas acreditando? Eu já vai fiz ser. isso. Vai ser. Um arquivo com 3 mil registros, 3 mil funcionários. A declaração do imposto de renda é muito A Receita Federal, ela está se programando isso, se não me engano, desde 2005, com maquinários e software. Em 2009 a gente começou o projeto da Homologanet. Em 2009 a gente começou. Não é? Só que aí ficou, mas todos os testes estão prontos. Vamos torcer para que realmente isso aconteça. Exato. É do mesmo jeito, né? E outra, a Receita Federal que está por trás disso, né? Você não vê a tua declaração? Quantos e quantos? É online, é pum, pá, você não mandou, já tem a informação, né? Então é isso mesmo. Então, e outra, o número de recibo de entrega vai ser a referência que você vai utilizar em caso de eventuais retificações ou exclusões. Então esse número de recibo de entrega você vai ter que guardar.
Porque se você tiver que retificar alguma coisa ou excluir alguma coisa, eles vão pedir o número do arquivo que você enviou. Então nós temos que ficar atentos a isso. Dentro desse modelo operacional, você, empresa que vai fazer essas transmissões, o arquivo enviado tem que obedecer os layouts pré-estabelecidos no sistema. E eu tenho que ter uma ordem. Fala. A gente já faz o envio do indicador doméstico pelo rede social. Só que não teria que voltar o número de protocolo para mim? Mas ele ainda é ambiente teste. Ele está em teste ainda. Então, ele continua o teste. A hora que passar a ser oficial, com certeza você terá. Porque você tem ideia de quando vai ser esse do doméstico? Não, vai liberar tudo junto. Tudo junto. E por enquanto é teste. Tanto que o de doméstico também funciona total. É. Mas já tá Tanto é, né? Sim, mas o que ele está valendo hoje? Hoje ele faz uma coisa bem básica, né? Você cadastra, ele emite a guia, ele faz o recibo de pagamento, só isso, nada mais além disso. A partir do momento que ele passar a ser oficial, ele vai emitir vários recibos, vai controlar afastamentos. Mas ele já verifica se você está lançando na declaração do imposto de renda. Sim, porque aí ele vai confrontar. Tanto é que na sua declaração você já informa, né, os dados que você tem do doméstico e tal. Ele já faz um confronto. Mas o número de recibo ele não dá ainda por conta de ser teste. Responde? Muito bem, nada. Já que eu tenho que ter uma sequência, qual é a minha sequência? Primeiramente, evento inicial, que provavelmente vai ser a partir de setembro, se tudo correr bem. Então eu tenho lá informações do empregador. A empresa que tiver inativa também deverá ser informada, pelo menos até onde a gente sabe, né? Ela deverá ser informada, porque ela não está encerrada, ela só está paralisada. Obrigatoriamente eu tenho que informar. E se não me engano, a informação que nós obtivemos, e me corrija se eu estiver errada, que todo ano eu tenho que confirmar estar ela inativa. É porque ela não tem movimento Justamente. mas ela existe. Ela existe. Às vezes ela tem que recolher algum tipo de imposto. Justamente. Então, obrigatoriamente, todo ano eu tenho que refazer essa informação. Tá? Aí eu tenho tabelas. São as tabelas que eu vou implantar. Depois disso, eu tenho o cadastramento inicial dos vínculos. Tá? Isso aqui faz parte do nosso cadastramento inicial. Por isso que você tem que ter dados da empresa, se tiver alguma outra coisa você tem que saber, você tem que verificar as tabelas e o cadastro inicial dos vínculos, para poder fazer o cadastro inicial. Vem do cadastro inicial, nós vamos para onde? Para eventos. Esses são os eventos que obrigatoriamente você vai ter que fazer. São envios de arquivos referente ao evento trabalhista, que tem que atender o prazo que é determinado pelo ato específico. Então veja, admissão do trabalhador no registro preliminar, é o código 2190, salvo engano, tabela de evento S2190, onde obrigatoriamente eu vou informar aquele funcionário no seu primeiro emprego. Ah, mas eu já acertei a vida do funcionário, aí eu vou lá e faço o quê? A admissão do trabalhador. Outro evento, alteração de dados cadastrais do trabalhador. Mudança de endereço, mudança de nome, estado civil, enfim. Tudo que eu não fazia, sou obrigada a fazer. Aí eu tenho alteração do contrato de trabalho, aumento de salário, mudança de função, lá. O CAT, a comunicação de acidente de trabalho, monitoramento da saúde do trabalhador, são os asos que obrigatoriamente eu vou ter que informar. E não se esquecendo que no meu cadastramento inicial, eu vou ter que informar os funcionários afastados ou não. Aqueles que estão afastados, eu também vou ter que indicar no RET, no Registro de Evento Trabalhista, o afastamento temporário dele. Se ele está afastado por doença, por acidente de trabalho, aposentadoria por invalidez, licença, maternidade, vou ter que já dar informação. E os asos dessas pessoas que estão valendo, também vou ter que informar no monitoramento da saúde do trabalhador. Então você veja que é um trabalho grande que a gente tem, que não é só lançar. Eu tenho que pegar informações que são válidas ainda. E o duro é pegar isso tudo com o meu cliente, fazer com que ele me passe isso em tempo real, para que eu possa informar. Tá? Aí eu tenho lá
afastamentos temporários, alteração e retorno, porque veja, se houver uma alteração de afastamento, eu tenho que informar o retorno daquele primeiro afastamento, informando o segundo afastamento. Como assim, Miriam? Imagine que a pessoa está grávida, mas ela está numa gravidez de risco. Num primeiro momento ela se afasta por auxílio doença. No meio do caminho ela vem a ter o bebê. Então eu vou ter que baixar o afastamento de auxílio doença e lançar um novo afastamento de licença maternidade. E tudo isso em tempo real, né? Outra coisa, condições ambientais do trabalho, exposição a fator de risco, aquelas informações que nós falamos da parte de segurança e medicina do trabalho, que o médico do trabalho, o engenheiro vai fazer isso, e é com base nessas informações que você vai alimentar. Porque não é você que tem a capacidade para isso, né? Infelizmente é o médico, o engenheiro tem que passar essas informações para que a gente alimente. Aí eu tenho aviso prévio, cancelamento de aviso, dei um aviso. Posso reconsiderar o aviso? Posso. Mudou alguma coisa com o E-Social? Claro que não. Do mesmo jeito que eu dei, eu posso cancelar essa informação. Cancelamento de aviso, ela acontece em dois momentos. Ou é por escrito, no meio do caminho, ou acaba o aviso e o funcionário continua trabalhando comigo, que seria o tacitamente. Então não há necessidade de anotar, então cancela-se. Reintegração, já falamos. Desligamento, né? Tenho que informar, é um evento. Trabalhador sem vínculo, início, alteração contratual ou término desse contrato. E também exclusão de evento, que é o S3000. Tudo bem? Isso faz parte de eventos. Aí nós vamos partir para onde? Para a folha. A folha de pagamento vem a remuneração dos trabalhadores, um arquivo para cada trabalhador, né? E nessa remuneração dos trabalhadores, acho que não coloquei aí, existem o que você vai informar: remuneração paga, informações complementares, como por exemplo a questão da desoneração da folha, quando ele é parcialmente desonerado, que você faz o cálculo do percentual parcial de desoneração para que seja feita a apuração da previdência. São informações que vão aqui. Passadas as informações, o encerramento da folha, ele será feito automaticamente pela Receita Federal, que automaticamente, segundo eles vão gerar uma confissão de dívida, caso a empresa deva, porque infelizmente nós temos situações que a empresa deve previdência, deve fundo de garantia, então automaticamente já vai sair a confissão de dívida, porque eles querem o quê? Fazer com que exista um parcelamento unificado, pelo menos essa é a ideia da Receita, tá? E além disso, emitir o documento de arrecadação. A ideia é um DARF único para Previdência e Imposto de Renda. A ideia, em verdade, era no início, se não me engano, você deve ter ouvido uma guia para fundo, era DARF para Fundo, Previdência e Imposto de Renda, um DARF único. O DARF já tem até a numeração. Tá? Já vem numerado, tudo para você poder fazer o recolhimento, entendeu? A ideia era essa, só que a Caixa Econômica não queria que a data fosse dia 7, né? Então, aí por isso que pelo menos a história que a gente ouviu do pessoal da Receita foi essa, que realmente, então, a Caixa emite a guia de recolhimento do fundo e a Receita, o DARF com Previdência e Imposto de Renda. Porque aí entra a competência em Caixa. Justamente. Então, assim, Previdência, ela entende que o fechamento é de 1 a 30 ou 31. O Caixa da empresa, quer dizer, se fosse regime de caixa, se eu não tenho dinheiro para pagar, eu não preciso pagar o trabalhador. E aí a Previdência determinou isso e com data de recolhimento junto com a caixa no dia 7. Essa loucura. Então o que acontece? Essa sequência ela tem que ser seguida. E uma novidade que veio é a informação da contribuição sindical patronal, que até então não tinha antes da versão 2.0. Eles colocaram, então esse evento registra o valor da contribuição sindical da empresa e a identificação dos sindicatos para qual o empregador está obrigado a fazer o quê? Essa contribuição, seja ela compulsória ou facultativa. Isso não existia, né, antes, e eles vieram.
Alguns arquivos foram tirados do E-Social, como por exemplo, estabilidade, prestação de serviço, que até então era o pessoal do DP que fazia. Então esses arquivos com relação às notas fiscais, serviços prestados, serviços tomados, pelo menos a informação que nós temos, ele está criando um paralelo, a Receita Federal está criando um paralelo, uma escrituração fiscal digital específica, para enviar essas informações. A ideia é o quê? Essas informações vão partir do sistema fiscal, do financeiro fiscal das empresas. Então ele está saindo da mão do RH e indo para o departamento financeiro. De acordo com a Receita, não sei se isso realmente é, ele diz o seguinte: esse evento, como cessão de mão de obra empreitada, eles virarão uma nova obrigação dentro do SPED, né? E o nome provisório, pelo menos que se cogitou, seria Escrituração de Retenção de Informações Fiscais, é o ERIF, não sei se. Esse daí deve vir junto com o ID Brasil e junto com o Bloco K. O Bloco K, né? Que vai ser para o financeiro fiscal, né? Financeiro fiscal, mas está ligado com o E-Social, exemplo, Sim. o caminhoneiro. Exemplo, o caminhoneiro. Ele sai da empresa pelo registro do caminhão no ID Brasil. Eu sei a hora que ele saiu, quantas horas ele rodou, onde está a mercadoria. Com o Bloco K, na hora da entrega, fecha o registro e fecha a folha de pagamento junto com o E-Social. Justamente. É isso aí. É só simples Então, assim. se vocês acham que o E-Social não vai funcionar, esquece. Vai funcionar. Não, foi o que eu disse no início que você não estava. Quem acha que o E-Social não vai pegar, ele já pegou. A tendência não é para trás, é para frente. E eu brinco com o pessoal, falo, gente, quem está por trás disso é a Receita Federal. Né? Se fosse uma Caixa Econômica, se fosse o Ministério do Trabalho, mas a Receita, O né? pensamento mais não é nem no E-Social, é nos blocos que estão mais à frente que vai interligar com Justamente, que vai interligar com essas informações. Justamente. Então, quer dizer, eles estão nos cercando por todos os lados, não tem por onde. E é o que eu disse logo no início, que estão sendo fiscalizados não os PJs, nós também, pessoas físicas, estaremos. Porque a questão do E-Social já é meio caminho andado para a nossa declaração de imposto de renda também. Já sai automático. Justamente. Entendeu? Qual é a vantagem do E-Social, se é que tem vantagem depois de tudo que nós estamos falando aqui? Primeiramente, eliminar a GFIP, deixar a DIRF, a RAIS, CAGED, livro de registro, a comunicação do Assim Trabalho, o PPP, enfim, GPS, fazer com que tudo isso esteja onde? Dentro do próprio sistema do E-Social, evitando que você preencha isso tudo de uma vez. Né? Claro que tudo isso não vai deixar do dia para a noite, entendo eu que vai ser gradativo. Conforme a coisa vai funcionando, vamos deixar de preencher, né? Agora, dentro do portal do empregador doméstico, hoje nós temos o quê? Em caráter experimental. E nesse caráter experimental, por que é experimental? Porque temos algumas coisas que não foram definidas também para o doméstico ainda. Como, por exemplo, fundo de garantia, requer regulamentação, que não foi ainda. Outra coisa do doméstico, o salário família. A PEC trouxe o direito ao salário família, mas aí está a briga, quem vai pagar o quê? Cogitava-se que o empregador, claro, ele teria que pagar, além dos 12 mais 4% para o fundo do salário família. Aí resolveram mudar a ideia, fazer com que esses 12 fosse reduzido para 8 e o que sobrasse fosse para o salário família. Só que isso ainda está sendo estudado, quer dizer, depende para poder, fora outras coisas que ainda dependem de regulamentação. Aí nós temos na versão que está disponibilizada, destinada ao empregador doméstico, ele faz o quê? Emissão do código para controle de acesso. Como é que eu vou ter esse código de controle de acesso e segurança? Basta eu informar os 2 últimos números de declaração de imposto de renda, do recibo de declaração que eu entreguei, ou o meu número de título de eleitor, que eu acho que não mudou ainda. Então eu faço essa informação e a partir daí ele já me dá o código de acesso. Nesse código de acesso eu posso o quê? Cadastrar o empregado, fazer o cadastro dele, possibilita gerar contra-cheque, possibilita cálculo da previdência, controle de hora extra e emissão da guia. Hoje ele só faz isso. A partir do momento que ele passar a ser oficial, ele vai calcular fundo de garantia, imposto de renda, previdência, que ele já faz, mas ele já vai fazer de uma forma mais, né? Ele vai, o banco de horas, porque hoje ele só calcula fundo de quem recolhe, porque não é obrigatório ainda, né? Então a partir do momento ele já vai ser obrigatório.
Então ele controla banco de horas, ele vai fazer registro de afastamentos, vai controlar férias, licença maternidade, ele vai emitir termos e documentos trabalhistas, termo de rescisão, aviso de férias, aviso prévio. A ideia é essa, em emitir as guias. Essa é a ideia. Vamos ver como vai funcionar. Dentro da forma de prestação de serviço, prestação de informação, a funcionalidade do sistema. Evento inicial, informação do empregador, implantação da tabelas e cadastro inicial, contratos vigentes. Eu não posso esquecer que esses eventos eu tenho que enviar nesta ordem que está aqui, seguindo essa ordem. E tenho que lançar a todos os trabalhadores com vínculo empregatício, mesmo que estejam afastados por qualquer motivo. Devem ser informados no cadastro inicial de vínculos. Vou informar trabalhador sem vínculo contratado com natureza permanente, que são os diretores não empregados, o dirigente sindical, o avulso, o cooperado, que serão devidamente informados também, né? Eventos não periódicos, eventos que ocorrem eventualmente. Então eu tenho a lista aqui, o Código 2190, que são a admissão do trabalhador, que é o registro preliminar. Tenho a tabela 2200, né, que são a admissão do trabalhador. Eu tenho 2205, né, que é a alteração de dados cadastrais do trabalhador, né. Eu tenho o 2206, alteração contratual, o 2210, que é a comunicação de acidente, o 2220, que é o monitoramento da saúde do trabalhador, 2230, que é afastamento temporário. Cada uma dessas tabelas são eventos, são tabelas, e são várias, né? Que eu acho que seria interessante vocês verificá-las, porque são informações e pegar quais são as principais informações que efetivamente você vai dar, né? Condição ambiental de trabalho, aviso prévio, reintegração, tudo isso faz parte de eventos não periódicos. Agora, retificação, alteração e exclusão não social. Bom, o que é retificar? É corrigir algo que eu já mandei e que já estava errado desde o princípio, né? Alteração, eu mudo uma informação que estava correta e que no meio do caminho houve mudanças. E exclusão é deixar sem efeito jurídico o evento que eu enviei indevidamente, por assim se dizer. Então, retificação, eu vou fazê-lo de forma pontual, tá? No layout do próprio evento que necessita ser retificado. Nesse caso da retificação, é necessário o quê? A informação do número do recibo do arquivo a ser retificado. Claro, se eu vou fazer uma retificação, ele vai trazer prováveis efeitos na minha folha de competência anterior, né? De repente eu informei uma data errada, de repente eu informei um salário errado. Então isso pode acarretar o quê? Efeitos na minha folha do mês anterior. Exemplo de retificação. Vamos imaginar que um trabalhador foi admitido para começar a trabalhar comigo em 1º de agosto de 2014. Na hora que eu fui preencher o evento S2200, eu coloquei lá a data de 1º de setembro de 2014, está errado. Para retificar, vou enviar ao E-Social o evento S2200, admissão do trabalhador, com o indicativo de retificação 2, vou informar o número do arquivo a ser retificado e a data de admissão correta, 1/8 de 2014, tá? Alteração, vou fazer apenas em eventos específicos. O que eu posso alterar? Dados cadastrais, dados contratuais, trabalhador sem vínculo, alteração contratual e alteração do motivo de afastamento. São essas coisas que eu posso, de repente, alterar, né? Exemplo, alteração de dado cadastral do trabalhador. O trabalhador casou e assumiu o sobrenome do marido. Para alterar, eu teria que entrar no evento 2205, a alteração de dados cadastrais do trabalhador, com a indicação original 1, arquivo original, e informar todas as informações cadastrais do evento, e o módulo web vai exigir edição apenas do campo que está sendo alterado, e vou
desde que atualizado no CPF. Não adianta eu mudar o nome dela se ela não foi na base da Receita Federal e mudou. Porque não vai adiantar nada, ele não vai ser aceito do mesmo jeito. Alteração contratual. O funcionário era almoxarife e foi promovido para encarregado de compras. Vou lá na tabela de evento 2206, alteração do contrato, com o indicativo original 1, arquivo original, informar todas as informações do evento. O módulo web vai exigir apenas o campo que está sendo alterado. Exclusão. Vou fazê-lo apenas em eventos específicos. E na exclusão, como na retificação, é necessário que a informação do número de recibo do arquivo a ser alterado. Veja, eu não posso excluir evento relativo a esse intervalo de tabela, do S1000 a S1080. S1000 é cadastro da empresa. E daí até 1080 são as tabelas que eu implantei. Tá? Então eu tenho que ficar atento a isso. Agora, vou excluir aquilo que eu falei. Admitir um funcionário no dia 1º de agosto de 2014, eu fui lá e cadastrei na tabela 2200 e enviei a admissão de um trabalhador com data de admissão 20/8. Já estava tudo ok, documentação ok, exame médico feito. Fui lá e mandei. Tem algum problema? Não, mandei. Só que, quando chegou no dia 20/8, essa admissão não se concretizou. O funcionário ligou e disse, não vou mais. Para excluir, o que eu faço? Vou enviar a tabela S3000, exclusão de eventos. Vou informar o número do recibo de arquivo a ser excluído, né? E faço a exclusão. Lembrando que a matrícula relativa a esse vínculo ela será o quê? Inutilizada. Eu não posso utilizar essa matrícula para outro trabalhador. Eu tenho que... ela é excluída. Tudo bem? Qual é o efeito do E-Social para o leão? Olha que bonitinho, né? Falar nisso, dia 30, encerra-se o prazo, né? Então tá. O que acontece? Para o E-Social, ele vai ser uma declaração, eu tenho uma declaração pré-impressa praticamente do meu imposto de renda. É meio caminho andado da minha declaração. Outra, ele vai ter uma integração das informações do E-Social com a malha da pessoa física. Outras simplificações. Um único documento de arrecadação, um DARF. Pagamento de vários tributos em um único documento. Numerado e emitido pela internet. E gradualmente será extinto o que? A minha GPS. Compensação, pedido de restituição, reembolsos, vou fazê-lo através do perda de conta. E a ideia é termos um parcelamento unificado. Tá? E qual é o reflexo do E-Social para o Fundo de Garantia? Geração da guia de recolhimento do fundo no ambiente da Caixa e disponibilizar para você para pagamento na rede bancária. Então, por isso que eu disse, eu quero ver se a Caixa vai conseguir em tempo real, ao mesmo tempo que já fecha a folha, ela já ter acesso, eu ter condições de emitir essa guia. Do jeito que a Caixa é um pouco, eu diria que atrapalhada, né? Eu espero que isso consiga. Eu sei que a Caixa está cortando um 12 com a Receita Federal, porque a Receita Federal está em cima, cobrando dela essa iniciativa, né? E a gente sabe que a Caixa tem umas certas dificuldades aí em questão de emissão de guias. Tá? Novos serviços que eles vão disponibilizar para você. Geração automática da guia, modernização nos meios de recolhimento do fundo, cálculo automático dos encargos, porque me disseram assim, poxa, se eu não conseguir pagar a Previdência Social e o imposto de renda na data pré-estabelecida, não vai ter problema nenhum. Você vai conseguir emitir uma outra guia com juros e multa. Da mesma forma será para o fundo de garantia. Você conseguirá ter essa guia com os encargos calculados. E a consulta, né, de impedimento, a certificação, né, o parcelamento e outros serviços na internet através da conectividade social. Pelo menos essa é a ideia. Pontos de atenção para o E-Social. Conscientização organizacional a partir dos gestores. Ou seja, você vai chegar no teu escritório contábil, conversar, né, com o dono da empresa, né, passar para ele
o que ele vai ter que se organizar, ele vai ter que entender que ele não pode mais falar amém para o que o seu cliente quer, ele vai ter que entender que temos que praticar e trabalhar em conjunto, em equipe, porque a ideia do E-Social é isso, é a junção do contábil, do fiscal, da trabalhista e previdenciária, né? Então tem que ter essa união de trabalho. Reciclagem e conhecimento da legislação, porque é o que eu disse, vocês, escritório, não são digitadores, vocês são consultores, e como tal, tem que conhecer o que vocês estão fazendo e falando, porque se vocês não conhecerem a legislação, ninguém mais vai conhecer. Como é que vocês vão passar para o teu cliente com segurança o que tem para ser feito? Né? Mudança no perfil do profissional de RH, né? Relevância no papel do contabilista como agente de mudança. Nós estamos aqui para mudar, nós não somos nem entregadores de dados e muito menos arquivadores de documentos. E revisão no processo interno de cada empresa com foco nessa integração. Essa é a ideia. Senão vocês não vão conseguir chegar a lugar nenhum. Sugestões das atividades imediatas em face da implantação do E-Social. Claro que até setembro muita coisa pode acontecer, e depois que acontecer, muita coisa vai continuar acontecendo. Então, o ideal é participar de treinamentos, participar de palestra, para adquirir conhecimento sobre o assunto, procurar se organizar melhor, estudar pelo menos os 44 layouts, identificar aquele que a empresa está obrigada a atender, porque de repente a empresa não está obrigada a atender alguns layouts, né? Identificar a pessoa dentro do teu escritório responsável por cada layout e encaminhar para ela o layout, solicitando dela um plano de ação para atendê-lo. É plano de guerra, mais ou menos, né? Enviar uma comunicação formal para o responsável legal pela empresa e seus gestores, informando para ele o que é o E-Social, as informações que a empresa está obrigada a passar, o prazo que tem que ser passado, e coloca do lado a multa, caso não faça. Porque ela tem que entender isso, porque a empresa acha que você é obrigada a tudo. Não, ela tem que participar dessa informação também. Fazer uma apresentação na tua empresa, no teu escritório, para os responsáveis sobre o que a gente conversou aqui. Claro que ele não vai levar muito a sério, mas tem que fazer. Lembra que eu falei da qualificação cadastral, que eu dependo do funcionário também? Fazer uma comunicação formal aos trabalhadores sobre o que é o E-Social, sobre a necessidade da empresa realizar o recadastramento de dados dos trabalhadores, orientando essas criaturas sobre a responsabilidade que eles terão em nos passar essas informações, porque essas informações você, empresa, vai ter que repassar para a Receita Federal. E se esses dados estiverem inconsistentes, eu não consigo enviar o cadastro daquela pessoa e particularmente não vou conseguir fazer o que? A folha. Não fazendo a folha, não tem salário. Não tendo salário, não paga a conta. É mais ou menos assim que a gente tem que conversar com o trabalhador. Eu tenho uma justificativa melhor. Diga. Entregou errado, fica a competência na Receita, não sai a certidão negativa de débito. Pois é, isso também. Pro patrão, né? Nossa, essa é a melhor. Essa é pro patrão. É, pro Mas patrão. pro trabalhador você fala que vai informar os outros colegas trabalhando que não sai a folha por culpa dele. É. A pessoa bate nele. Ai, que horror. Olha a situação. É mais ou menos um terrorismo. É, mais ou menos um terrorismo. Né? Então esse item 6 é de extrema importância. Porque aquilo que eu falei, o funcionário chega lá na Receita Federal e vê aquela fila. Você acha que ele vai ficar na fila? Ele olha para aquilo, vira as costas, vai embora. Aí depois de 3 horas, 4 horas, quando chega, assim, ele vem no dia seguinte, olha, tá tudo ok, hein? Verifiquei, tá tudo certo. Mas nem entrou, nem verificou, nem nada. Então ele tem que ter consciência disso. 7, 8, 9. Distribuição e controle de recebimento do formulários de coleta. Tudo que você pedir para a empresa, tudo que a empresa passar para você, por escrito. De preferência. Porque se você só fala, ele vai falar, mas você não me falou isso, eu não sabia, eu não ouvi. Então, por escrito. A atualização dos dados do sistema. Nós estamos falando, revisar CBO, revisar a função, cadastro dos trabalhadores, revisar tudo. Revisão de tabela de rúbrica
parâmetros, tendo como base a tabela do sistema do E-Social, que é aquilo que eu falei, será feito um depara do que você tem para o atual. E lembrando que a minha fase de criação de tabela de rúbrica vai acabar. Não tem como eu ficar criando coisa que não existe, porque se eu criar, minha folha não vai. Revisar a questão daquilo que nós tratamos da bendita ajuda de custo, porque para ter ajuda de custo na minha folha, em contrapartida, eu tenho que ter no meu registro de evento a transferência definitiva do funcionário para um local diverso do contrato dele. Se isso não acontecer, eu não consigo transmitir minha folha, porque tem essa inconsistência. Revisão do CBO e descrição das atividades, né? Trabalho básico. Revisão do CPF e do NIS, data de nascimento, em confrontar com a Receita Federal e com o CNIS e atualizar o sistema. E fazer uma organização de dados dos exames médicos que ainda estão valendo, dos riscos ambientais, dos equipamentos de proteção individual e coletivo. Faça esse controle num sistema à parte, porque depois você vai ter que gerar arquivo com isso. Então é melhor que você tenha esse controle agora para poder passar depois. Estou certo ou não? É mais ou menos isso. Tá? Essa é a ideia do E-Social. Fica o meu e-mail.